E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre Retemordar, explicar a parte simbológica dentro do contexto ali simbológico para entender onde ele atua, como ele é, tudo por trás dele, tá? E no final eu falo um pouco sobre como foi a evocação com ele. Então vamos lá. Onde a gente encontra ele? Ele tá na Torre do Leste, a Torre do Ar. Aqui em cima a gente já consegue ver ele, Retemordar. Abaixo dele a gente tem o Eutepá e Yutepá. A gente tem as ramificações, né, do nome dele, porque ele se ramifica. Então a gente tem Yutepá, Tepau, Paute e Autepê. Então, Autepê, a gente tem Tepau, Tepau, e a gente tem Paute, que é P-A-U-T, tá? E a gente tem um arcanjo, que é esse E vem pra frente, Eutepá. Abaixo dele a gente tem os anjos menores. Então a gente tem Oiube, Pause, Rebe, Nehe, Dieri. Tá? A gente tem esses caras aqui abaixo dele. Mas a gente tem o Retemordar aqui, que é o cara que a gente vai atuar, tá bom? Só um minutinho. Beleza? Temos esses caras aqui. E o que a gente vai focar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é entender um pouco mais sobre ele. Então, quem é Retemordar? Retemordar, ele tá na parte vinculada ao elemento água, que também é vinculado à Lua, ao planeta Lua, que a gente consegue entender um pouco mais sobre onde ele atua, tá? Então, só com essa parte do planeta que ele atua, a gente consegue entender um pouco mais sobre quais as virtudes que ele carrega. Então, Lua está vinculada à intuição, inconsciente, sonhos lúcidos, essa parte mais ligada às emoções, ao inconsciente, às emoções que vêm do inconsciente. Então, todas essas partes mais da introversão, do feminino, a parte da Lua. Então, por exemplo, é considerado que a Lua é a parte da magia. Então, magia é a Lua. Então, você pode pedir para Retemordar te conceder todas as virtudes da Lua. Tanto intuição, sonhos lúcidos, projeção astral, ensinar sobre alguma coisa específica, e depois a gente vai ver que Retemordar ele ensina um pouco sobre as ervas. Então a gente pode se basear nas virtudes planetárias, tá? Então deixa eu pular aqui. Então como a gente encontra a hierarquia dele, então tem um grande espírito, o espírito elemental, né, Xarb. Depois a gente tem Oro, Ibarré, Alzotpi. E agora a gente vai pro lado da sabedoria. A gente tem o Rei Baitavaré. A gente tem o Azotpi, Ahazotpi. E depois, por último, a gente tem o ancião, o sênior menor, que é o Retemordar que a gente vai evocar. Aqui diz que Retemordar, ele é de Mercúrio, porque isso é uma base, uma adaptação sugerida, uma sequência de planetária sugerida pela Golden Dawn e por aquela sugerida pelo Benjamin Howell, que está aqui embaixo escrito. Ó. Então ele sugeriu que a sequência seria no sentido horário e não anti-horário. E no sentido anti-horário, o Mercúrio ele vem no caso antes, né? Ele vem antes na verdade ele vem depois da Lua. Então na Cabala, se você for dar uma olhada, a gente tem Yesod, que é considerado a Lua, que é o fundamento. A gente tem Hod, que é a glória. E depois de Hod a gente tem Netzat, que é considerado Vênus, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre esses três caras aqui. É sempre três quando a gente fala da Cabala. Mas eu não quero me aprofundar muito em Cabala porque é um vídeo sobre Retemordar. Então qual é a simbologia? Primeiramente, qual é a tradução do seu nome? Retemordar. Aquele que tem um filho. Então essa é a tradução de seu nome. Lembrando, ele está na coluna da misericórdia. Então a gente tem. Geralmente a gente considera misericórdia. Misericórdia e. Como que era? Que eu não utilizo mais isso. Mas aqui está escrito conhecimento e sabedoria. Mas misericórdia e severidade. Então geralmente é considerado misericórdia do lado direito, né? E severidade do lado esquerdo. Aqui no caso a gente usa sabedoria e conhecimento.
Beleza? E aqui fala o que dele? Então fala que ele carrega uma adaga na mão direita e um ramo de artemisia na mão esquerda. A adaga aguça a intuição e a erva confere os sonhos. Quando a gente fala em adaga, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque a adaga, ela está vinculado ao ar, a Mercúrio. Então, a adaga em si é o símbolo de Mercúrio. A mão direita em si tem muito a ver com Netzat, tá? Que é a parte ali vinculada a Vênus. Então, a iniciativa, o impulso, a harmonia, as paixões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas pense que a mão direita você dá e a mão esquerda você recebe. Então, geralmente, quando você vai dar a mão para alguém, as pessoas falam, olha, dá a mão direita, né? Então, você sempre está doando alguma coisa. Quando é a mão esquerda, é porque você está recebendo. Então, a mão esquerda sempre recebe, a mão direita sempre dá. Confere. Então, o fato de conferir, de dar, incitar com a mão direita, a gente tem um ato da espada, da adaga. A adaga, ela geralmente, ela tem uma pontinha, se vocês notarem. E essa pontinha, ela é o direcionamento. Então, você está dirigindo a força, dirigindo a potência daquela intenção para a ponta da espada. Então, quando você vai fazer um banimento, quando você vai fazer uma manifestação ali de proteção à autoridade espiritual, a ponta da espada é que confere toda a força, toda a potência. A mesma coisa com os dedos. Quando você aponta o dedo, é a ponta do seu dedo que confere, e não a espada em si. É o conjunto de tudo junto com a ponta. A ponta é a intensidade. Então, o direcionamento vai na ponta. Então, o que a gente entende com isso? A gente tem a adaga na mão direita, então a gente já sabe da iniciativa de dar, de intencionar, de incitar, de direcionar com a mão direita, com a adaga, e com a mão esquerda, que é a introversão, que é o feminino, a mão direita é o masculino, a mão esquerda é o feminino, introversão. Masculino, que é geralmente, se você for conceber no hermetismo, é a parte primitiva, como dizem, a interpretação mais primitiva. Então, por exemplo, o que o gênero masculino é? O gênero masculino é a parte da saída, do impulso de ir para a guerra, de caça, sabe, de proteção. Então essa parte masculina, o gênero masculino. O feminino é a parte do cuidado, da proteção. Por exemplo, a mulher quando está grávida, o que acontece? A barriga dela é cheia de água. Então a gente tem a ideia de que a água protege a criança ali dentro. A parte da lua, a parte da purificação. Na Umbanda Divina, por exemplo, a gente concede que Iemanjá é a proteção da criança quando ela está na gestação. Então é muito interessante pensar sobre isso, tá? Então a mão esquerda é relacionada à intuição, à introversão, ao conhecimento. Rod, né? Na árvore da vida. Rod. Nesse caso, não vamos focar na cabala. Então, beleza. Ele confere intuição, aguça a intuição e confere a erva dos sonhos e visões. Então, o que ele dá para você? Ele te dá sonhos lúcidos, ele te confere sonhos lúcidos, confere projeção astral, aguça sua intuição, te dá sonhos e visões através de sonhos. Então, você consegue trabalhar com ele de diversas formas, tá? Então, ele incita a intuição. E com a erva, no caso, a gente pode considerar a erva de Hashish, aqui embaixo descrita, como a erva dele, porque a Artemisia é de Mercúrio. Então a gente considera o Hashish, que é a erva da Lua, a erva de Retemordá, tá? E o planeta regente dele como dissemos antes, é a Lua. A mão direita, de novo, representa o consciente, ação, o poder ativo. A adaga geralmente é um símbolo de proteção, de banimento, de corte de ilusão. E o fato dele ser um sênior água do ar, que está relacionado com a lua, olha que interessante. Então, o fato dessa adaga estar na mão dele, o que ele vai incitar?
ele vai incitar os elementos da lua. Então, com a sua adaga, com o elemento da adaga, com sua ponta, ele está incitando o inconsciente, ele está incitando uma parte inconsciente, os sonhos lúcidos, tudo que está por trás da nossa mente que a gente não consegue entender. Então ele faz essa manifestação através de dentro para fora, tá? E essa, na verdade, é isso basicamente, tá? Então ele traz esse despertar súbito de dentro para fora. Por que é súbito? Porque é de dentro para fora, tá? Do mais profundo pro mais perto de você. Aí na mão esquerda, ele tem um ramo de haxixe. Então esse haxixe, como dissemos antes, é o inconsciente, é o receptivo, é o feminino arquétipo, né? Então quando eu falo masculino e feminino, a gente tem considerando sempre o conceito arquétipo dele. O haxixe, em sua tradição, geralmente está ligado às visões. É a planta da visão, a planta que os artistas, os místicos de antigamente, eles utilizavam para fazer com que eles ficassem um estado alterado de consciência, um estado alterado de percepção. Então, geralmente, ela é considerada a erva que confere os sonhos e as visões e te dá acesso, não te dá acesso, mas te leva a outros planos de realidade, que é o inconsciente coletivo, a imaginação profunda. Então é uma coisa bem interessante. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência sobre ele. Quando eu evoquei ele, eu pedi para que ele me mostrasse. Eu fiz a petição, né, uma petição bem específica, bem longa, pedindo para que eu possa, para que eu fosse apresentado para ele e de maneira breve que ele pudesse possibilitar o meu sonho lúcido, que ele pudesse trazer esse sonho lúcido, porque eu queria uma forma de que eu pudesse confirmar a sua vinda. Então beleza, o ritual foi tranquilo, fiz evocações, oração de Enoque, desci a hierarquia tudo certinho, depois eu meditei. Aí meditando, a primeira coisa que eu sinto no ritual é como se fosse um sonar, sabe? Como se fosse uma energia que ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí, beleza, senti a energia dele. É uma energia muito... É uma energia muito aquosa mesmo. É muito estranho isso. Então é uma energia que parece fluir. É uma energia calma, mansa. Aí eu fiquei em projeção, né? Projetando minha consciência. Não consegui ver nada na bola de cristal. Então eu decidi fechar o olho e meditar. Meditando, eu me vi embaixo do oceano. Então eu tava embaixo do oceano. E eu comecei a ver como se fosse filamentos saindo de baixo do oceano e surgindo para cima das águas. Aí eu nadei lá para a superfície e vi esses filamentos, essas barreiras de água surgindo de dentro da água e subindo. Só que eu não vi ele, não vi nada. Eu só vi essa parte mais simbólica. Aí depois eu comecei a tentar me projetar mais para ver se eu enxergava ele. Ele começou a falar na minha cabeça, né? Então falou, eu tô aqui, o que você precisa, etc. Então quando você tá nessa parte magística, você tem que ter muito culhão, porque às vezes pode ser alguma coisa tentando disfarçar ou não. Mas nesse caso, eu tinha certeza que não era esse caso, tá? Eu tinha certeza que não era uma coisa se disfarçando e tudo mais. Beleza. Aí quando eu percebi que beleza, é ele. É ele porque tem todos os aspectos para ser ele. Então eu decidi fazer meu pedido. Aí quando eu fiz meu pedido, eu me vi dentro de um ovo embaixo da água e esse ovo começava a eclodir debaixo da água e eu saindo desse ovo. E foi bem interessante, porque foi algo diferente, né? Eu nunca tinha visto essa simbologia do sair, do eclodir de dentro de um ovo embaixo da água. E eu saí de dentro desse ovo e fui para a superfície. Esse foi os principais... Assim, é a primeira vez que eu tinha feito com o Retemordá. Eu não tinha feito com ele antes, com esse sênior. Então, foi mais uma apresentação, foi bem interessante. A sensação, assim, muito boa. E durante a noite desse mesmo dia, eu tive o sonho lúcido. Tive quase uma projeção astral. Só que eu fiquei, na hora lá, eu não tinha me preparado
direito, tinha comido umas coisas pesadas, não consegui sair do corpo. Mas eu tive projeção, eu consagrei uma pedra da lua pra ele, e quando eu fui dormir eu coloquei a pedra da lua, e eu tive esse sonho lúcido, e foi bem interessante. Inclusive, semana passada agora eu tive outro sonho lúcido, e a energia dele foi uma das mais rápidas, assim. Tipo, eu fiz o ritual em um dia, no outro dia eu já tava sentindo a energia dele, foi muito rápido. Quando eu fiz pra Avitutar, demorou um pouco mais. Demorou mais ou menos uma semana. Na outra semana, eu comecei a sentir os efeitos. Mas também Avitutar foi, assim, incrível, cara. Tipo, Avitutar de Mercúrio, né? Considerado de Mercúrio. Mas não vai ser vou fazer um vídeo dele mais pra frente. Eu quero fazer mais um ritual com ele. Mas foi bem interessante também, tá? Foi bem interessante. Cara, eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos anteriores sobre isso. Mas eu acho muito perigoso passar isso na internet. Porque as pessoas são muito curiosas, elas querem fazer, tipo, fazer magia sem estudar o básico, né? Eu acho isso extremamente perigoso. Então, recomendo vocês, primeiro de tudo, estudem o básico. Estudem Cabala, estudem Hermetismo. Depois vão estudar o livro do Modern Magic, que é um livro essencial, é um curso de magia. O livro tem, sei lá, 1000 páginas. Comece estudando de lá. Tem um traduzido na internet, então comece por lá, tá? Depois de lá, acalma o coração, vai pra magia angelical, sabe? Vai pros anjos Shen, que tem muita coisa na magia do Shen. Muitas coisas. Tem magia zodiacal, tem a magia do Shen, tem a magia com os espíritos olímpicos, tem o Dalton, que é um representante aí na magia angelical aqui no Brasil. Ele tem até um curso que você paga R$29 por mês e você recebe tudo, assim. Magia com anjo, magia com planetário, magia com olímpico. Inclusive ele tem magia com olímpico disponível no YouTube dele, numa playlist. Ele tem com elemental. Então o curso dele, eu fiz o curso dele quando eu tava começando na magia. E é muito bom. Depois, vai fazer mentoria com o Frater Magog. O Frater Magog, ele faz também esse tipo de mentoria ali. Acho que é R$29 por mês também. E ele grava vídeos ensinando, não magia, mas os conceitos básicos sobre magia. Aí sim, depois de você passar por tudo isso, se você não for pra Goetia, vai pra magia Enochiana, vai estudar. Estudos diários, procura mentorias. Tem a mentoria do Magog. Desculpa, Magog não, do Goya. Tem a mentoria do Johan, que é muito bom também. Ele traz muita coisa da Golden Dawn. O Magog também tem bastante coisa. Tem o Robson. Apesar de que o Robson, o Johan e o Magog, eles estão juntos, né? Mas são cursos separados. Tem muita coisa lá no Telegram dele. Eu, particularmente, eu peguei bastante coisa do curso deles, mas eu não consegui me aprofundar tanto quanto o último mentoria que eu fiz com um rapaz da maçonaria lá. Saí já da mentoria dele. Aprendi o que precisa aprender. Mas também muito bom. E também o Marcelo, que vocês encontram aí. Ele faz diversas artes aí pela internet. Agora eu vou começar uma mentoria com ele. Então, aproveite, gente. Aproveite o conhecimento. Aproveite que tem muita coisa na internet. Aproveite que vocês têm acesso à internet, acesso a esses livros, a esses conteúdos que eles vão fazer parte da sua jornada mágica. Então, primeiramente, estudem Cabala. Estudem Cabala, Hermetismo. Essa é a base. Tendo base, ficando pró em Cabala, você consegue entender tudo, cara. Tudo dentro da magia você vai conseguir entender. Porque é o fundamento. Você vai entender como o universo funciona. E é isso, gente. Obrigado, o vídeo tá longo. E até a próxima.